Para esse pão de tapioca, vamos usar essa farinha de tapioca aqui, ó. Essa sequinha. Óleo. Uma xícara de farinha de tapioca, 1/4 de xícara de óleo. Ó. Xícara de 2 ovos. Sal. Isso aqui é meia colher de chá de sal. E fermento biológico, é pão mesmo, tá? É pão. Quando eu falo pão, é com fermento de pão. Não tô fazendo propaganda da marca, mas eu gosto de mostrar assim, ó, porque eu compro sem glúten, né? Eu compro aquele que sempre olho que fala sem glúten. Porque embora eu não seja celíaca, tá? Não sou aquela pessoa assim que não possa comer com contaminação, mas eu não posso, o glúten me faz mal. Não contém glúten, então eu olho. Tem alguns que pode conter glúten, tá? Ó. Por isso que eu às vezes mostro aqui. Eu vou colocar no liquidificador os ovos. Bem prático. Às vezes as pessoas falam, por que não faz, né? Às vezes comentam. No liquidificador, na batedeira. É aquela sujeirada que faz, né? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer no liquidificador o sal. Não vai açúcar, né? E assim, além da tapioca, vai depois a farinha de arroz, além dessa tapioca. Vai a farinha de arroz. Vou pôr aqui meia xícara de água. Pode ser morninha, se você quiser, tá? Até ajuda ali pelo fermento. Não morna demais, muito, mas morninha pode ser. E vou pôr essa farinha aqui, bater, depois que eu vou misturar a farinha de arroz. Nunca tem um pão ou um bolo feito só de tapioca, porque vai ficar imagina, né? Um mingau ali, não tem como. Sempre tem que ter uma outra farinha, tá? No caso, nós aqui, que é sem glúten, sem lactose. Então, eu uso farinha de arroz. Vou bater no liquidificador, tá? Vou pôr lá e vou bater. E já volto aqui pra mostrar. Vou pôr aqui, ó, uma xícara de 240 ml, aquela xícara de medida, de farinha de arroz. Ó, porque ele tá bem líquido, tá? E vou bater, vou ver se precisa mais, que vai ser uma massinha mole. Muito prático esse pão, né? Primeiros ingredientes, eu bati 2 minutos. Aí depois eu botei aqui, ó, a farinha, bati mais 2, olha, bem molinha. É pão mesmo, mas bem molinha a massa, tá? E assim, vou colocar toda aqui nessa forma. Vou falar o tamanho da forma depois. Deixa eu colocar aqui, depois eu falo o tamanho da forma pra vocês entenderem, né, como que vai ficar. Tem que ser uma forma pequena. Olha esse pão, ó. Coloquei aqui. Ele vai no mínimo dobrar de tamanho. Então, vai ficar na altura aqui no final da forma. Porque essa forma aqui, ó, ela tem 26 de comprimento por 13 e 5 aqui de altura, tá? Então, vou esperar no mínimo dobrar de tamanho. Eu vou colocar assim, ó, o que eu faço? Um plástico, quando eu vejo, às vezes, se cresce muito, eu vou colocar num lugarzinho quentinho. Se cresce muito, vai até... Então, eu coloco outra forma em cima, ó. Às vezes tem uma maior, né, pode ser. Mas eu tenho uma do mesmo tamanho, quando eu vou fazer mais uma, só uma, então eu vou colocar em cima, vai ficar bem abafadinho. Que é bom abafar, né? Hoje tá quentinho aqui. Teve uns dias bem frio, agora tá quentinho, até demais. Acho que vai vir um temporal. Mas... E vou esperar. Vai ser no mínimo, vai ser 1 hora aqui pra ele crescer. Aí, depois eu venho mostrar depois de pronto. Que depois de ele crescer, dobrar, no mínimo dobrar de tamanho, até o final da forma, eu vou pôr pra assar de 30 a 40 minutos, né? Do mesmo jeito de assar pão. Aí depois eu venho mostrar como que ficou esse pão de tapioca. Aí o pão, acabei de colocar no forno aqui, tá? O forno pré-aquecido. Peguei uma latinha aqui, eu coloquei água fervendo aqui embaixo, que é bom, um vaporzinho, tá? Pra ele criar uma casquinha legal. Eu não deixei crescer até o final da forma. Mas eu vou fechar o forno, que tá bem quente. E vai ser assim, de 30, no mínimo 30 minutos eu vou marcar a partir de agora, tá? Depois eu venho mostrar como que ficou ele. Depois de assado. Vai ficar uma delícia. Provavelmente ele vai baixar um pouquinho. Por isso que eu não deixei crescer mais. Se deixasse mais uma meia hora, ia ficar até o final da forma. Mas o que que acontece? Ele vai baixar depois porque é um pão de massa mole. Então já fechei o forno aqui, tá? E daqui a 30 minutos ele está pronto. Eu espero um pouquinho, depois eu mostro pra vocês como que ficou esse pão. E olha só o pão, ele ficou maravilhoso. Rachou um pouquinho ali, porque isso é normal, né? Mas eu pensei que ele fosse baixar mais até. Ele cresceu mais um pouquinho daquela hora que eu mostrei que eu coloquei no forno. Cresceu e ele não baixou. Eu tô surpresa, porque eu pensei que ele fosse baixar mais, tá?
Porque às vezes ele baixa, ele é, ó. E agora eu vou pôr uma toalhinha, que eu não vou pôr ele aqui em cima da esteirinha, né? Isso aqui é uma esteirinha de palha, né? Vou pôr uma toalhinha pra desenformar o pão. Ele tá quente ainda. Até vou dar uma... Eu vou desenformar aqui e vou dar uma esperadinha pra ele não... Pra ele não quebrar, né? Não é bom partir o pão quente. Então, vou desenformar, vou esperar um pouquinho. E eu virei com uma facilidade ele aqui. Isso aqui é a parte de baixo. Eu só tô mostrando aqui, ó. Que foi assim, ó, 30 minutos no forno. Essa forma, né, que ele tava dentro de uma forma de pizza, para não queimar por baixo. Aí depois dos 30 minutos, eu desliguei o forno e tirei a forma de baixo e deixei, porque eu pensei que ele poderia estar muito branco, né, para dar mais uma douradinha. Mas olha só, a questão assim, ó, às vezes eu ouço, né, profissionais dizer, o pão tem que ser 40 minutos para assar. Não, gente, depende do tamanho do pão. Se eu deixasse 40 minutos esse pão no forno, ainda mais com tapioca também, ia ficar muito duro, muito seco. E se você fizer esse pão em formatinhos pequenininhos, em forminhas pequenininhas, 10, 15 minutos vai assar no forno. Então depende, não é que o pão tem que assar em 40 minutos. Um pão bem grossão, um bolo bem grossão, aí sim. Mas, bolo, costumo assar bolo, às vezes eu falo, né, de 20 a 30 minutos. Depende como você quer que fique. Imagina 10 minutos isso aqui. Não ia ficar fofo. Então, agora eu vou esperar um pouquinho para partir, vou desvirar ele, ó, vou desvirar ele depois, vou esperar um pouquinho assim para dar uma esfriadinha, porque senão não vai ficar legal. E agora, chegou a hora, eu vou partir bem aqui no meinho para aparecer, ó. Ouve o barulhinho. Tem como... A casquinha... durinha, né? Sequinha. Ó. Olha só. Olha só. E se faz pãozinho pequenininho? É massa bem mole, né? Você acompanhou aqui. Se faz em pãezinhos pequenininhos, em forminhas, olha que delicadinho que fica, né? Bem assim, ó. Bem, não baixou, tá? Tem que seguir esse processo que eu fiz, né? Por isso que é a importância acompanhar o canal. Acompanhar a receita, né? Olha só a casquinha crocante, gente, crocante. E aqui você pode comer ele só assim mesmo, olha só. Olha só que delícia. Gente, esse pão tá quente. Pode pôr uma geleia, pode pôr a manteiguinha vegana. Ou, ó. Chega a manteiga, derrete. Quem lembra? Chega a manteiga, derrete, olha só. Chega a manteiga, derrete. Eu gosto de sempre provar, sem nada como eu provei aqui. Um detalhe, a tapioca, quem conhece polvilho azedo, sabe que o polvilho azedo se faz rosca, né? De polvilho, aquela rosca grande, eu não sei como que chama aí onde vocês moram. Eu chamo rosca tradicional. E aquela rosca não precisa de fermento, então a tapioca é meio parecida com o polvilho azedo. Então, por isso, ele ajudou, aqui tem fermento, claro, você acompanhou o vídeo, né? Mas ajudou a fermentar por ser a tapioca. E eu, tô comendo aqui, não tô adorando, tá? Então, não tem açúcar, né? Vou perceber que não tem açúcar aqui. Bem, salgadinho, crocante. E amanhã, no outro dia, você for comer, se você achar que ele tá meio durinho, se achar, né? Porque agora ele tá assim. Você dá uma aquecidinha, ou no micro-ondas, ou põe na frigideira ali um pouquinho, ou numa sanduicheira, você dá uma aquecidinha. E come. Olha que delícia. O que você quiser aqui. Ah, derreteu a manteiga. Chega a manteiga. Aqui é uma margarina sem lactose. Chega a manteiga, derrete. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou comer o meu pãozinho. Até o próximo vídeo.